Smart Tubers, aqui é Michele Denarte Tamburus, direto de Orlando, Flórida, iniciando a semana com vocês, trazendo as principais decisões dos tribunais superiores da semana que se passou. Nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à defesa dos direitos dos animais, temos decisões proferidas referentes à suspensão de julgamento da semana anterior, que eu comentei com vocês no vídeo que nós fizemos na semana passada. Temos decisão também do Superior Tribunal de Justiça relacionada à autonomia da vontade e alteração em relação à multa que foi estabelecida em acordo entre as partes. Temos decisões muito importantes do Tribunal Superior do Trabalho relacionadas a vínculo empregatício entre corretor de imóveis e imobiliária e relacionadas ao agronegócio. Claro que não poderia faltar uma notícia bem interessante relacionada a como uma resolução do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região foi essencial para a recuperação do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. Vamos conferir no vídeo. Iremos começar com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal. Temos a declaração de que é válida a lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe a utilização de animais para experimentos com cosméticos, produtos de uso pessoal, de limpeza, justamente por se tratar de uma questão relacionada a meio ambiente e consumidor. Porém, uma parte dessa lei foi considerada inconstitucional, que é a que se refere à questão de se obrigar que produtos interestaduais tenha no rótulo a anotação de que houve ou não testagem em animais para a conclusão e experimentação daquele produto. Ainda outra decisão referente à validade de lei estadual, agora do estado do Rio Grande do Sul. Nesse caso, o Supremo entendeu que o estado do Rio Grande do Sul não poderia criar uma lei estadual para regulamentar a profissão de despachante, considerando que existe uma legislação federal a respeito que está uniformizada em todo o território nacional. Essa lei no estado de Rio Grande do Sul pretendia criar requisitos para que a pessoa pudesse exercer a profissão de despachante e também exigiria o pagamento de uma anuidade. Agora, entrando na área de tributação, o Supremo decidiu que o fato de um consumidor dos serviços de telecomunicações não efetuar o pagamento da conta, ou seja, da prestação de serviços, não justifica que a empresa deixe de recolher o ICMS, considerando que o serviço de telecomunicação foi prestado. E o fato da inadimplência existir é uma questão relacionada à empresa fornecedora do serviço de telecomunicação e o consumidor. Porém, o fato gerador existiu e, portanto, é devido o ICMS, no caso aí o repasse dos valores que são retidos referente a esse tributo para o ente político competente. Portanto, é lícita a cobrança do ICMS. Agora, uma decisão interessante em relação ao imposto de renda. O imposto de renda nós sabemos que é um tributo de natureza federal que deve ser arrecadada para a União. Porém, existe uma circunstância excepcional em que o imposto de renda retido na fonte por estados
Distrito Federal, autarquias ou outras entidades públicas relacionadas aos estados ou Distrito Federal deverá permanecer no estado. E agora, pessoal, lembram-se no vídeo da semana passada que eu mencionei a suspensão do julgamento em relação a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público no sentido de rediscutir uma questão de desapropriação, pretendendo a desconstituição de uma decisão definitiva em um prazo superior aos 2 anos que são permitidos pela Constituição. E agora, essa semana, foi retomado esse julgamento e se decidiu que, quando se trata de um procedimento de desapropriação em que existe uma discussão relacionada ao domínio, à propriedade das terras objeto de desapropriação e que possa gerar prejuízo ao patrimônio público, ficará autorizado que se utilize da ação civil pública quando o prazo para ação rescisória já tiver expirado, ou seja, já tiver passado de 2 anos. Agora nós temos que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em relação a uma cláusula penal, que é uma cláusula que se colocam em um contrato ou um acordo para estabelecer uma multa que costuma ser em torno de 20% a 30% em caso de não cumprimento de obrigações. O caso envolvia um acordo judicial que foi celebrado entre credor e devedor, onde o devedor deveria efetuar o pagamento das parcelas e caso houvesse um não pagamento, o valor da dívida antes da realização desse acordo seria restabelecido e acrescido de 20%. Ocorre que o devedor ele pagou as primeiras prestações na data correta, porém atrasou no pagamento das 2 últimas prestações. E ocorreu que o credor deu continuidade na execução nos termos da cláusula penal que foi estabelecida, que é retornar ao valor original acrescido dos 20%. Uma multa dessa natureza seria abusiva. O devedor tem o direito a haver uma cobrança de multa proporcional ao valor que é devido. E nesse caso, observa-se que o devedor pagou a dívida, embora tenha atrasado as últimas 2 parcelas, em torno de 2 meses. Então, é verificável que esse atraso não foi um atraso de grande monta e nem um valor muito elevado para causar prejuízos ao credor. O que não era o caso, porque no final o crédito foi integralmente satisfeito, portanto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve-se permanecer a multa dos 20%, porém, somente sobre o valor das 2 parcelas em atraso, e não se restabelecer o valor antigo da dívida e a multa sobre esse valor total. Nós temos agora importantes decisões na área trabalhista. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele trouxe decisões relacionadas ao setor imobiliário e do agronegócio. O tribunal entendeu que não existe vínculo de emprego no caso de subordinação estrutural entre um corretor de imóveis e a imobiliária. Por quê? O fato de existir uma estipulação pela imobiliária e se buscar resultados não é suficiente para gerar um vínculo empregatício, que é o que se chama de subordinação estrutural. Então, no caso, não ficou comprovada a existência do vínculo empregatício por conta da ausência dos outros requisitos que representam o vínculo de emprego. Agora,
duas decisões relacionadas a vínculo empregatício no setor do agronegócio. A primeira se refere à possibilidade de penhora de 30% do salário líquido do empregador rural, que é lícita, e em relação à categorização de um empregado como rural ou urbano, quando esse funcionário trabalha nas dependências da agroindústria. Foi cancelada a orientação jurisprudencial número 419, que definia que o empregado contratado por empresa que tem como objeto o agronegócio deveria ser enquadrado na categoria de empregado rural. Com isso, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que deverá ser analisada caso a caso a função desenvolvida pelo funcionário em relação ao tipo da atividade que ele vai exercer dentro daquela agroindústria. Aí, no caso, se tratava de uma indústria de cana, uma usina de cana-de-açúcar, e o trabalhador desenvolvia as atividades de ajudante geral e soldador. E, em função disso, o Superior Tribunal entendeu que o funcionário deverá ser enquadrado na categoria de empregado urbano e, portanto, descaracterizou o vínculo como empregado rural. E isso não quer dizer que está se deixando de observar a atividade e fim da empresa, que no caso é agroindustrial. Porém, é importante que seja sempre analisado caso a caso e se observe se a função desenvolvida por aquele funcionário tem relação direta com a atividade agroprodutiva. Agora temos uma decisão importante que vem do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Como que o ato praticado por um tribunal pode vir a trazer alento a algumas situações que acontecem no dia a dia de entidades que não têm caráter empreendedor, não possuem fins lucrativos, e sim atuam no segmento de desportos ou assistencial. Aí nós temos o caso do Botafogo Futebol Clube, que teve o seu destino alterado para melhor, porque com esse ato do Tribunal Regional do Trabalho foi possível se promover a centralização de todas as reclamações trabalhistas que haviam contra o clube. E, de acordo com a atuação da divisão de execuções da cidade de Ribeirão Preto, foi possível que o clube pudesse fazer uma gestão mais eficiente das suas dívidas de caráter trabalhista e, com isso, fossem todas centralizadas numa única unidade. Se estabelece depósitos mensais que deverão ser destinados aos credores, evitando inclusive penhoras. E com isso é mais fácil para o clube atrair investidores, atrair patrocinadores interessados em criar um clube com maior suporte para que o torcedor tenha condições de ver o seu clube avançando nos campeonatos, sejam estaduais, sejam pelo país e quem sabe pelo mundo, não é? Então, esses grupos que são entidades sem fins lucrativos, que têm finalidade desportiva ou assistencial, que às vezes passam por problemas de gestão e acumulam um passivo trabalhista muito elevado, se beneficiaram desse ato que partiu de uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Então, uma boa notícia para os torcedores do Botafogo Futebol Clube. E agora,
nós temos que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu condenar o INSS ao pagamento de benefício assistencial a um homem que passou por mais de 15 procedimentos para remoção de cálculo renal. O próprio magistrado entendeu que a condição de saúde que esse segurado possui não permite que ele viva na sociedade de maneira igualitária. Não só o laudo pericial vai ser o indicativo de necessidade ou não do recebimento de um benefício assistencial do INSS. Existem outros fatores que podem ser levados em consideração e o magistrado, no caso, atuou com bastante propriedade nessa questão. Em outra decisão, o Tribunal Regional Federal manteve a multa aplicada pelo Ministério da Agricultura em relação a irregularidades dos pacotes de feijão. Foi constatado que os grãos de feijão estariam quebrados e amassados, o que contraria as regras sobre como deve estar embaladas e como que o produto deve ser apresentado para o consumidor final. E agora, para finalizarmos as análises das principais decisões dos tribunais superiores, nós vamos comentar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça entendeu que o Estado não é obrigado a contratar aprovados em concurso público para o cargo de oficial administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esse concurso foi realizado em 2017. Todos os concursos públicos possuem um prazo de validade. E nesse caso, o prazo expirou. E se o Estado justifica a não contratação dos aprovados pela falta de erário público, pela falta de recursos públicos baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não é obrigado a fazer a contratação dos candidatos aprovados no concurso. Eu agradeço por terem assistido até o final e curtam, compartilhem, se inscrevam, não esqueçam de acionar o sininho para serem notificados dos próximos capítulos desse nosso quadro semanal e ajudem o canal com comentários, com observações, compartilhando com as pessoas que você acredita que gostaria de ter acesso a esse tipo de informação, porque só assim nós poderemos criar uma sociedade de pessoas mais esclarecidas. Eu agradeço e até a próxima!